O meu nome é Hugo Moreira. Desde já queria agradecer a vossa presença neste evento. Agradecer também à Câmara Municipal de Águeda, em especial ao Sr. Presidente Gil Nadais, por esta oportunidade de virmos cá e explicarmos, no fundo, toda a implementação que foi cá efetuada e tentar explicar um bocadinho o que é isto das comunicações unificadas em IP e de que forma. Muito bem, hoje iremos apresentar aqui as comunicações unificadas em IP. Vamos falar no tipo de integração das tecnologias que podemos ter, na convergência de serviços. Iremos também falar no caso prático da Câmara e nesta palavra esquisita que aparece aqui, o COIP. Memorizem, por favor, esta palavra que vai ser importante. No passado, as comunicações resumiam-se essencialmente à telefonia de voz, à correspondência em formato de papel. Com o passar dos anos, houve a necessidade de autonomizar e criar todo um mecanismo que pudesse evoluir da telefonia tradicional e de toda a correspondência, a antiga carta e tudo mais. Foi então que houve uma revolução na comunicação escrita que aconteceu com o aparecimento do fax. O fax, que para muitos é uma comunicação banal, foi de facto a grande mudança e a grande alteração nas comunicações. De uma forma muito simples, foi a primeira comunicação de dados a ser efetuada na telefonia tradicional. E será que passados estes anos todos, será que ainda só usamos a voz? Pelos vistos, não. Também usamos outro tipo de ferramentas para comunicarmos. Por exemplo, toda a gente aqui, à partida, usa o correio eletrónico. E todos nós temos a noção da importância do correio eletrónico no dia-a-dia das empresas e no dia-a-dia do mundo empresarial. Portanto, passamos a ter, além da voz, além do fax, se bem que cada vez menos passamos a usar o fax, passamos a ter o correio eletrónico, passamos a ter a internet também como meio de comunicação, para já não falar no Messenger e todas as aplicações equivalentes ao Messenger. Portanto, temos aqui uma panóplia de ferramentas nas quais podemos comunicar. Será que comunicamos bem com todas estas ferramentas? Será que toda a gente tem acesso às mesmas ferramentas? Se calhar não. Então aqui que aparece o conceito COIP. O conceito COIP são, o termo em inglês, Unified Communications over IP, que é a unificação de todas as comunicações na plataforma IP. Por exemplo, já toda a gente ouviu falar de VoIP, e principalmente do Skype e ferramentas como o Skype. Pelo menos já toda a gente teve a oportunidade de experimentar com os amigos, em casa, eventualmente na empresa. Houve já este primeiro contacto com esta comunicação IP. Contudo, o Skype, digamos, que está para as comunicações IP como o fax esteve para a revolução das comunicações de telefonia. Porquê? Tinha comunicação gratuita entre o utilizador Skype, conseguia falar a um custo muito reduzido para rede fixa, só que isto, a nível doméstico, a nível pessoal, funcionava muito bem, mas a nível empresarial havia aqui algumas condições que não funcionavam. Por exemplo, no caso da Câmara, com à volta de 140 utilizadores, era incomportável termos 140 contas de Skype, se quiséssemos utilizá-las para falar para a rede fixa. Porquê? Tinha que ter 140 centros de custo, carregar essas contas. Portanto, a nível empresarial, o Skype não é solução, ou ferramentas como o Skype. Contudo, volto a frisar que foi de extrema importância o aparecimento do Skype, porque desmistificou aqui um bocadinho todo o mundo destas comunicações e todo
e toda a importância que tem da comunicação IP. Como é que funciona o COIP? O COIP, nós defendemos que tem que funcionar na mesma analogia do correio eletrónico. Ou seja, eu quando envio um correio eletrónico para alguém, há aqui 3, 4 condições que eu não preciso de ter em conta. Ou seja, não preciso saber onde é que a pessoa está, se está no escritório, se não está. Não preciso saber qual é o servidor de correio eletrónico que essa pessoa está a usar. Não preciso. E nem preciso saber se ela vai ler no computador da empresa, se vai ver no computador de casa, no laptop. Não importa. Mas com estas condicionantes todas, há uma coisa que eu sei, que ela vai ler o mail e que ele vai ser entregue. Porquê? Porque estamos a falar numa tecnologia standard. O correio eletrónico é standard em qualquer uma das aplicações. Portanto, nós defendemos que a voz e a comunicação deve ser assim. Eu, quando quero ligar para alguém, não tenho que saber onde é que está a pessoa, em que telefone é que está. Não interessa. O importante é que a comunicação seja feita. Mas para percebermos melhor isto do COIP e de como é que funciona, vamos, se calhar, olhar para o caso prático da Câmara de Águeda. A Câmara de Águeda, quando cá chegamos, tinha uma telefonia tradicional, com alguns anos, descontinuada, tinha problemas em arranjar equipamentos, de diversas formas, tinha algumas paragens e não correspondia às expectativas e à implementação de novos serviços que a Câmara pretendia. Foi então aí que houve o concurso para a implementação de um sistema de comunicações na Câmara de Águeda, qual a People's Council esteve presente, onde haviam alguns requisitos que tinham que ser levados em conta. E, mediante esses requisitos, vamos falar de alguns que achamos que são os mais importantes, que foi aqui que realmente fizemos a diferença. As vantagens desta solução prendia-se pelo voicemail. A hipótese de poder deixar uma mensagem e logo de seguida ser contactado era fundamental. Isto a nível de comunicação cria sempre aqui alguma ligação. A pessoa nunca fica sem uma resposta. Tem sempre a hipótese de deixar uma mensagem, logo é contactado. O IVR, o atendimento automático, para quem já teve a oportunidade de ligar para a Câmara, percebeu que pode logo, no início, poder escolher o departamento com que quer falar. Isto aqui também dá alguma mobilidade e agilidade no atendimento e alguma qualidade. O SIP Proxy, tecnologia standard, ou seja, a vantagem disto é que, no futuro, como é uma tecnologia standard, toda a gente vai poder falar com a Câmara Municipal de Águeda a custo zero e interligados. Ou seja, porque estamos a falar numa tecnologia standard e não em tecnologias proprietárias, como, por exemplo, o exemplo do Skype que eu dei, porque o Skype só fala com Skype. Por exemplo, Messenger só fala com Messenger. Qualquer empresa que use esta tecnologia SIP standard vai poder falar com a Câmara e vice-versa. Funcionalidade DISA, que vou explicar mais à frente o que é. O servidor de fax. Naquela situação de ter que estar à espera de fax na máquina, deixou de acontecer. O fax é entregue no correio eletrónico. O SIP-TAPI, que é uma aplicação que interage com o sistema de gestão da Câmara. Exemplo, um munícipe liga para a Câmara e automaticamente abre a ficha desse munícipe. Consegue ver o utilizador, consegue ver toda a informação desse munícipe ali, logo online, mal ele liga. Utilizadores ilimitados era um dos requisitos. Porquê? Porque a solução existente estava limitada, não conseguia acrescentar mais utilizadores, tinha que fazer upgrades, muitas mudanças para conseguir utilizadores. Nesta situação específica, estamos a falar em utilizadores ilimitados. Menor dependência do fabricante, ou seja, a parte informática da Câmara de Águeda tem muita autonomia sobre o sistema, não precisa da People's Council, por exemplo, para criar extensões novas. Não faz sentido, quero criar uma extensão, crio, apago, não faz muito sentido estar sempre dependente do fabricante. Aqui o tema brutal, se calhar ali é um bocadinho, mas a brutal redução de custos de chamadas. Isto porquê?
porque estamos a usar uma tecnologia IP. Logo, da mesma forma que eu falei que o Skype podia fazer chamadas para rede fixa a um custo muito reduzido, com este sistema também o posso. Com uma vantagem, apenas tenho uma conta para todos os utilizadores. É muito mais fácil gerir todo este sistema. Com a vantagem de, no slide anterior, conforme eu vos falei, do DISA, eu conseguir redução também na minha faturação de rede móvel. Ou seja, sempre que uma pessoa está na rua, um vereador, não importa, alguém na rua da Câmara Municipal de Águeda com o telemóvel, deixou de efetuar chamadas para a rede fixa através do seu cartão, conseguindo assim uma redução da sua faturação. Isto porquê? Porque usando esta tecnologia eu posso ligar para a Câmara, porque foi negociado eventualmente um pacote em que entre utilizadores da mesma rede é de zero, perfeitamente normal e pacífico, e depois a chamada para a rede fixa passou a ser feita pela Câmara. De uma forma muito simples, ligando para um número específico desta funcionalidade DISA, logo de seguida marcar o número alternativo para a rede fixa e passando assim a fazer uma chamada que antigamente era rede móvel fixa, sendo móvel entre a conta e depois sair através da central existente na Câmara pela internet a um custo muito reduzido. O TCO muito baixo. O que é isto? Ao longo do tempo, a minha manutenção com todo este sistema é muito baixo. Não tenho o hardware tradicional das centrais, não tenho as cartas analógicas que eventualmente tinha, portanto, todo este hardware, que agora não tenho manutenção, apenas tenho os meus terminais, telefone, IP existentes. E temos também aqui um servidor de IPTV, e esse sim, digamos que é quase que o expoente máximo do COIP, que é termos, e daí eu também estou um bocadinho nervoso, porque a minha mãe está-me a ver lá em casa, e a mãe é sempre aquela pessoa mais crítica. Estamos neste momento a fazer a transmissão online no site da Câmara, através deste servidor. Portanto, estamos com imagem, voz e dados a serem transmitidos na internet. Portanto, é efetivamente, digamos que o expoente máximo do COIP. E se calhar a vantagem desta solução é ser open source baseada numa tecnologia Asterisk. Esta sim foi a diferença para todas as outras propostas concorrentes, porque sendo uma solução open source, conseguiu ser a proposta mais barata de todas as outras, com a vantagem de responder a todos os requisitos exigidos pela Câmara. No fundo, podemos dizer que a solução UCOIP implementada aqui na Câmara é, efetivamente, digamos que o expoente máximo do UCOIP. Temos toda a interligação do sistema de dados com voz e vídeo. Acho que estarei depois também disponível para, se houver alguma questão que depois das apresentações que pretendam colocar. No fundo, era isto um bocadinho que eu queria falar desta interligação que foi feita e, no fundo, da mudança radical que foi da tradicional telefonia para a telefonia IP. Essa sim foi a grande mudança de todo o sistema. E termino aqui a minha apresentação. Muito obrigado.